Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. Olá, para você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Fuga James e hoje irei apresentar mais na verdade, o primeiro e único especial de 100 episódios. Sim, rapaz, demorou, mas por fim alcançamos essa marca. Após muito suor, lágrimas, horas e mais horas elaborando formatos, montando pautas, escrevendo roteiros, gravando, editando e por várias vezes cogitando seriamente desistir de tudo, finalmente chegamos. Foram longos 3 anos e uma parte de mim até pensou que o episódio 100 viria bem antes, mas a outra parte está mais do que satisfeita de ter acontecido agora. Simplesmente esse momento parece o certo e não havia por que apressar nas coisas. Bom, para quem não faz ideia, imagino que não seja ninguém mesmo, exceto as vozes na minha cabeça, a proposta do episódio de hoje é fazer uma espécie de a estrada até aqui. Eu vou tentar contar como a rádio surgiu, e na verdade até mais do que isso. Tudo o que eu fiz até por fim fundar a rádio, quais foram e ainda são as minhas inspirações, além de bastidores nunca antes contados. Ah, e vai ter um pessoal muito bacana por vezes intervindo aqui, parabenizando a gente por essa incrível marca, isso porque eu obriguei... Quero dizer, pedi que todos os convidados que por aqui passaram mandassem um áudio pra gente fazer desse um episódio mais do que especial. Eu já adianto aqui um muitíssimo obrigado a todo mundo que cedeu um tempinho de suas vidas e gravou algo pra gente. E também agradeço quem não pôde participar. O Brasil não é para amadores e é mais do que compreensível que algumas pessoas acabaram não tendo tempo de gravar nada. E se você achou essa numeração estranha, não se preocupe. A ideia era de fazer um episódio único, mas por motivos de ai meu Deus, que roteiro mais gigante, tem 16 mil palavras, 40 páginas e o escritor ainda não terminou de digitar, a gente acabou dividindo em 2 partes. Hoje você confere a parte 1 e semana que vem a parte 2, se Deus quiser. Mas enfim, chega de enrolação, bora pro episódio de hoje. Já começo o episódio fazendo uma ressalva, antes que algum palestrinha venha me encher o saco e dizer que esse daqui não é verdadeiramente o episódio 100, que na verdade foi o episódio anterior, né, o Quem Sabe Mais de Ted Lasso com Pedro e tals. E assim, meio que é verdade, porque quando a rádio surgiu, eu decidi fazer um episódio piloto, justamente por considerar um episódio piloto, eu acabei numerando ele como 00. O episódio, no caso, foi o 00 Programação Musical. Então, se a gente pôr na ponta do lápis, esse daqui, na verdade, é o episódio 101. Na verdade, se a gente for considerar os episódios da Rádio Oslo Playlists, que tem contagem própria e que não estão nem no YouTube, nem no Spotify, esse daqui seria o episódio 109. Mas, para efeitos de simbologia e mística da coisa, eu optei por manter dessa forma, e quem concorda com essa lógica, obrigado, e quem não concorda, se assenta bem aí na cadeira, tenta ignorar esse número 100 gigante na tela do seu dispositivo e bora que bora, porque eu tenho muita história para contar, além de uma cacetada de áudios de convidados lindos, cheirosos e maravilhosos para tocar aqui, bem como trechos de todos esses outros projetos que eu participei. Mas já que a gente tá numa pausa aqui, já que a gente ainda não começou a tocar de fato o programa, vamos então tocar o primeiro áudio do nosso primeiro convidado, no caso, o queridíssimo João Ferreira, que esteve aqui abrindo a 3ª temporada do Quem Sabe Mais e que marcou sua presença aqui nos estúdios da Rádio Oslo ao mandar altos freestyles. Assim que solta o verbo, então, João. Gostaria de mandar um áudio aqui agradecendo a Rádio Osvaldo Lopes por falar sobre o dia a dia dessa cidade maravilhosa
com histórias únicas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Parabéns pelos 100 episódios e força! E enquanto eu tava montando essa pauta e caçando tudo que eu já produzi, eu me deparei com um vídeo que eu confesso aqui pra vocês que eu nem lembrava que existia, mas que, como consta na data, foi o primeiro vídeo que eu subi pra internet. Voltemos então ao dia 20 de novembro de 2010 para ver um Thiago com então 14 anos, mechas loiras, explodindo telhas em um terreno baldio. Eu vou tocar o áudio na íntegra pra vocês terem noção do nível desse vídeo. Meu nome é Thiago, eu vou fazer o som de explodir. Tá bom. Filma eu. Vou recorrer agora à descrição desse vídeo para vocês verem o que a gente tinha ou não na cabeça nessa época. Eu e uns amigos meus decidimos montar uma equipe que gosta mesmo de aprontar coisas inusitadas. O grupo ainda não tem nome, ainda estamos pensando. Curta o vídeo e comente. Eu fiz essa voz porque eu imagino que é assim que eu falava quando tinha 14 anos. Aquela coisa da puberdade, né? A voz afina e grossa. Enfim, a equipe na verdade era uma dupla de 2, eu e meu amigo Paulo, e um tempo depois a gente se juntou com o Rainer para montar uma banda chamada Black Shucks. Porque nessa época eu comecei a me interessar também por bateria. Assim, em setembro de 2011, eu subi o meu primeiro vídeo cover de bateria. E se você achou o som dessa bateria um pouco estranho, é porque eu não tinha grana para comprar uma bateria na época, sim que eu tive que improvisar com vários bounds velhos que eu encontrei em casa. Para quem ficou curioso, eu vou deixar um link no post do episódio para vocês darem uma conferida nessa raridade. E enquanto eu gravava mais alguns covers de bateria, sendo bastante generoso no uso da palavra cover, eu e meus amigos Paulo e Rainer começamos a produzir vídeos para o Black Shucks Life, que é o nome que a gente deu pro canal, que acompanharia o dia a dia da banda. Bom, na verdade houve tentativas de gravar vlogs do dia a dia da banda, além de outras palhaçadas como estourar bombinhas em terrenos baldios, fazer lança-chamas caseiros, esse tipo de coisa. E antes que você me pergunte, sim, a gente se inspirava no Pânico na TV e no Jackass. Também havia uma tentativa de sketches, mas eu nem sei se dá pra chamar assim, porque são os vídeos em que a gente tenta torrar e dar uma narrativa, mas só aparece um monte de coisa sem sentido, mal filmado, mal editado. Nossa, é tenebroso, gente, sério. Os vídeos vlog da banda eu apaguei praticamente todos por motivos de vergonha alheia, não que os outros vídeos que estão lá não sejam cringe, afinal nós éramos todos adolescentes metidos a headbanger, odiávamos funk e com muito tempo ocioso, então calcula o nível da vergonha alheia. Mas enfim, eventualmente a banda se desfez e eu não tive mais motivos para seguir com o canal. O último vídeo foi publicado em 22 de maio de 2014 e agora eu vou tocar aqui alguns trechos aleatórios para vocês imaginarem o nível dos vídeos que eu produzi nessa época. Eu só peço, por favor, que vocês não procurem esses vídeos na internet, porque, sério, crinjão demais. Eu vou montar um lança-chamas caseiro. É simples. Tem um desengribador para cadeado com alto poder de penetração. Vou acender essa bosta de vela. Só vamos estourar essa porra de pia aí, vai? Pronto. Sente essa porra, pode ir. Permitido. Aí. E eu não fui atingido, tô inteirinho. É bom você se converter pro rock. Se não, mostra pra ele, Cougar. Não isso, não! Ah, tá, desculpa. Também não, a peixeira! Ah, sim, a peixeira. Seria uma boa ideia se a gente fazer uma banda mexicana, né? Enquanto isso, no Brasil, temos vários políticos corruptos fazendo uma. E o que o povo faz? Ele é um palhaço! Wake up! First, make up! High and sky, chega! What are you doing on the table? You look at the table!
E antes da gente falar do próximo projeto, eu vou aproveitar essa pausa aqui e chamar mais um áudio para ser tocado. Dessa vez eu vou invocar a bela voz de Léo Galvão, que ficou um tempinho sem aparecer aqui, é verdade, mas que agora praticamente está por aqui toda semana. E estamos aí chegando no fatídico episódio 100, né? Caramba, cara, já foram 100 edições de episódios da Rádio Oslo. Queria dizer que eu me sinto parte, né, da Rádio Oslo, até porque já fiz parte aí da Rádio Oslo, não só como participante, né, do Quem Sabe Mais, mas também fui host aí do Quem Sabe Mais e queria dizer que quem acompanha aí a Rádio Oslo nos backgrounds, quem acompanha aí a prefeitura de Oswaldo Lopes aí nos backgrounds, sabe como o Thiago tem trampado aí com toda a edição da Rádio Oslo, criação de pauta, toda a questão também dos temas que vão ser trazidos. Então queria deixar meu parabéns aqui registrado aí pro Thiago Vulgo James, para toda a equipe aí da Rádio Oslo, e é isso, vamos para mais 100 agora, né? Menos de um mês depois de encerrar o Black Shucks Life, eu iniciava um novo canal chamado 300 de Esparta. Sim, eu sei, um nome bem aleatório e que tem uma história também bem aleatória. Mas se o objetivo do Black Shucks Life era mostrar o dia a dia de uma banda formada por adolescentes, o 300 de Esparta veio com o intuito de ser um canal do YouTube com quadros diversos. A gente começou com uma série chamada Manual de Sobrevivência, que acompanhava a jornada de exploradores que se embrenhavam na Mata Atlântica e se metiam em 1001 confusões. Bom dia! Bom dia! Eu estou aqui fazendo um documentário e vamos lá mostrar os integrantes do grupo de documentário. Vamos lá. Halabamba, criança nigeriana, que é o cover do Chaves, mas nigeriano. E ele vai atacar isso no caixa de marimbondo e ele não vai errar dessa vez. E não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Corram! Nick Filha, o que vamos fazer aqui? Bueno, venimos hacia acá a ver la relíquia. Ele mandou tomar no cu. Cadê seu olho? Eu perdi na guerra. Sim, verdade. Essa série é muito maluca porque eu só lembro do Peterson e alguns outros amigos estarem aqui em casa e a gente só pôr em linhas gerais qual que era a pegada de cada um dos personagens, ligar a câmera e sair improvisando, com o Peterson fazendo sotaque alemão simplesmente bizarro, eu fazendo cospobre de Nick Fury e o Victor Andrade, sim, aquele mesmo que participou da primeira temporada do Quem Sabe Mais, sendo o nerd do grupo. Depois do grande sucesso que foi essa série de 5 episódios, eu segui produzindo mais vídeos, mas para manter o suspense, eu vou chamar o áudio de mais um convidado, dessa vez justamente do nosso querido Gabriel Peterson. Oi, aqui é o Petri Galvão e, bom, ter participado da Rádio Oslo sempre foi interessante. Sempre tinha uma novidade e tal. Eu comecei a fazer participações assim em projetos do Thiago desde o ensino médio. A gente acabou se conhecendo por osmose de ser amigo de um amigo em comum. E ele já fazia alguns vídeos para um canal chamado Black Shucks. Ele fazia algumas sketches, era até engraçado. E eu assisti alguns vídeos e falei, pô, legal, vou falar com esse cara. A gente meio que tem esse lance de criatividade e tal. E por mais que seja bobo e na época ser uma coisa tão... era bem trash mesmo. A gente acabou fazendo um canal que era o 300 de Esparta e a gente fazia vários sketches de coisas aleatórias ligadas a coisas que a gente gostava e tentava colocar um humor meio ácido, estilo Hermes e Renato mesmo, nesses sketches, nesses vídeos. Durante um tempo a gente continuou gravando, fazendo coisas pro YouTube e tudo mais, até que chega num ponto que eu acho que o tempo consumiu, né? Algumas outras responsabilidades consumiram e cada um foi pra um lado. Aí do período da juventude a gente foi estudando, fazendo faculdade e a gente acabou começando a gravar alguns podcasts, né? Teve o primeiro que, se eu não me engano, era os Postergadores, que foi bem legal. E eu fiz algumas participações no projeto seguinte da Rádio Oslo, né? Que foi um projeto do Thiago, que é o projeto do Thiago que vem seguindo, assim. E eu acho que é importante um projeto deste que vai abrindo portas pra muita gente ter vozes, poder ter o seu espaço, que muitas vezes é difícil por outros meios, né? E um meio bem underground que é a Rádio Oslo hoje, acho que representa muita gente que acaba não tendo espaço num bem comum. É isso.
E nessa época tinha um programa da Globo chamado TV na TV, em que eles basicamente pegavam vários formatos de programas de TV e faziam uma mescla de tudo, com o Adnet, além de outros atores, interpretando vários personagens que se adaptavam a cada formato que eles traziam, né, pro programa. Inspirado nesse argumento, eu criei o TV no PC, em que em um único episódio a gente alternava cenas de novela mexicana, vlogs, telejornal, videoclipes, programas de esporte, culinária, entre várias outras bizarrices. Agora, James, traz informações do tempo. Oi, hoje nós vamos fazer um frappuccino. Que isso, cara? É meu sonho, pai. Mas que baboseira. Olha pra você, mas que cocô. Tô chocado porque eu vi que matou um cara. Que o cara foi mal desgraçado também, né? Foi lá, pegou a faquinha, e aí eu vi que foi lá, pau, matou todo mundo. Mano, e aquele... Ainda continuar The Walking Dead? Sim. E aquele... Bem, amigos da Rede 300, podemos ver agora o jogador ali chegando do São Paulo. São Paulo contra Santos, o goleiro muito atencioso. Vai começar o jogo, apita o juiz. E vem o jogador, ele vai bater a falta, sem barreira, bateu a falta, é gol! Y entonces, ¿quién va? Creo que yo, porque... Mira. También me voy. Pero no se puede los tres. Y se pasa algo. 2 o 1. 2 o 1. Yo voy. La madre. Você quer ser tão feliz quanto esse homem cortando grama? Então use nossas meias. Meias calça jeans. Além disso, também havia o quadro 300 Responde, que era baseado em uma trend bem famosa no YouTube, onde a galera respondia aos comentários dos vídeos. E a gente fazia algo parecido, com a diferença de que, como ninguém comentava nos vídeos do 300, a gente é quem inventava os comentários. Eventualmente, alguns inscritos começaram a comentar, mas assim, 90% dos comentários que a gente leu era invenção nossa. Era, na real, só uma desculpa pra gente produzir conteúdo, um pretexto pra gente encenar cenas e brincar com a edição. Pergunta feita por Fever is a Cure, Nirvana ou Pearl Jam? Embasando em todos os meus conhecimentos, que não são poucos, sobre esse cenário pop que se tornou o rock, e considerando também que eu nunca ouvi falar no Pearl Jam, eu prefiro Nirvana. Beatles ou Rolling Stones? Por nem isso, nem aquilo. Beatles é tudo, todo mundo tem aquela bitomania e tudo mais, mas os Rolling Stones, os caras são muito mais pica, velho. E assim, sendo bem franco aqui com vocês, o nome 300 de Esparta era sonoro e a gente gostava muito, mas foi meio que um tiro no pé, porque sempre que alguém pesquisava, todos os resultados davam pro filme do Zack Snyder, que eu inclusive só fui ver ano retrasado, e também para aquele show de stand-up do Thiago Ventura. Mas bom, a gente fez outros vídeos dando rolê no shopping, com o do Six Burgers ganhando esse apelido após comer 6 lanches do McDonald's, a gente arrumando treta com organizadores de um evento de anime aqui da região, um documentário de um filme que não existe, que serviu de trabalho de escola. Também falamos sobre vestibulares, expectativas de filmes para 2017, explicamos o porquê do nome do canal, além do surgimento de um quadro chamado Vídeos Aleatórios, que substituiu o TV no PC. Enfim, aconteceu várias coisas aí, até chegar no último vídeo, no caso, um em que eu e o Wellington falamos sobre podcasts. E é muito louco o quanto esse vídeo ficou datado, porque é literalmente eu e o Wellington tentando definir o que é podcast, tipo assim, apanhando pra explicar, sabe? Mas assim, em nossa defesa,
podcasts eram bem mais desconhecidos naquela época. Os grandes portais ainda não tinham começado a fazer podcasts e nem mesmo havia nada desses mesacasts. E eu pensei de fechar o canal com esse vídeo porque eu comecei a me interessar por podcasts nessa época. Eu lembro até hoje do primeiro podcast que eu escutei na íntegra, que foi, no caso, Nerdcast 497, Despertar das Emoções, em 26 de dezembro de 2015. Eu lembro muito detido nessa data porque foi um dia depois do Natal. E eu até tinha esbarrado em um episódio de podcast anos antes, em algum blog aleatório de luta livre, mas esse foi o primeiro episódio que eu ouvi do começo ao fim e foi paixão à primeira vista, ou à segunda vista, já que tinha aquele podcast que eu larguei alguns anos antes. Assim que em 2016 eu comecei a ouvir cada vez mais podcasts e eventualmente cogitei criar o meu próprio podcast. Só que produzir podcast em 2016 era uma parada completamente diferente do que é hoje. Era muito mais trabalhoso. Eu não vou entrar nos pormenores aqui, mas basicamente não havia uma plataforma como o YouTube em que você podia publicar o seu conteúdo. Você, na verdade, precisava correr atrás e montar o seu próprio site, comprar hospedagem, criar um feed para que seus episódios pudessem circular pelas plataformas. Enfim, era um inferno. E eu apanhei bastante com isso. Para começar, eu só editava vídeos e assim, eu editava mal, né? Eu só sabia o básico do básico da edição e até isso eu fazia muito ruim. E também tinha a parte da captação de áudio, em que eu simplesmente não dava a mínima, como vocês puderam perceber pelos trechos que tocaram aqui. Segundo, que a gente não tinha equipamento. Lá pro final do 300 de Esparta, que eu decidi começar a captar o áudio com microfones de lapela improvisados, que eram basicamente o microfone desses fones de ouvido que você encontra por R$20. E no começo a gente usava isso mesmo, né? Cada integrante plugava aí o seu fone em um celular, deixava o microfone perto do pescoço e Deus abençoe, né? O que captar, captou. Pra vocês terem noção, aqui vai mais um trecho, dessa vez da primeira gravação de podcast que eu fiz com meu amigo Paulo. O primeiro assunto de hoje é sobre radiologia. Paulo, o que você entende de radiologia? O que você já ouviu falar sobre radiologia? Nada, só sei que mexe com raio-x. Com raio-x? Você nunca tirou uma chapa na vida? Já, então, por isso eu tô falando. A gente, quando fala de radiologia, devemos começar pelo princípio, obviamente, né? A primeira radiografia feita na história foi feita pelo Johann Cohen Röntgen. Deixa eu adivinhar, o cara ele era alemão. Exatamente. E como era só um teste, a única referência que a gente tinha no Jovem Nerd, a gente tentou emular o Nerdcast. No trecho que vocês ouviram, eu comento acerca de radiologia porque, bom, pra quem não sabe, eu cheguei a me formar como técnico de radiologia lá pra 2017. Isso, 2017. Eu nunca exerci a profissão nem nada, mas eu tenho um diploma e tudo. Enquanto eu produzia os vídeos para o 300 de Esparta, eu ia começando a me arriscar na edição em áudio. Assim surgiu o Mythic RPG. Nossa, eu sempre escrevi, eu nunca li em voz alta, mas é basicamente o RPG mítico, né? Tá escrito isso em inglês. Mythic RPG, que apesar do nome chique, era uma tentativa de um Nerdcast de RPG, somente que com temática de mitologia grega. Eu sempre fui muito fã de Percy Jackson e reuni alguns amigos para jogar RPG em um sistema que eu mesmo havia inventado, que era péssimo, por sinal, não manjava nada, a gente só apanhou muito com esse sistema que eu inventei, mas bom, eu gravei essa reunião, editei e o resultado você confere agora. Só uma dúvida, o Machado acertou ele e continua no peito encravado? Isso, encravou lá. Ou não? Eu quero me esquivar e jogar flecha de gelo. 5. Você erra o tiro. Mas isso aí foi pro tiro ou pra esquiva? Pra esquiva. Pra esquiva? Você não consegue se esquivar, tem. Mas joga de novo. Agora com flecha. Isso. 14. Você acerta. Talvez. Então agora tá mais lento. Mesmo assim, se ele dá um tapa, você voa. Se eu fizer um terremoto. 17. Caralho! Você faz um terremoto, o chão todo treme como uma avalanche e o monstro cai. Ele caiu no chão por causa da perna. É muito louco que a edição desse episódio, se é que a gente pode chamar assim, é simplesmente
péssimo. Inclusive, levou muito tempo até eu começar a produzir conteúdo que tivesse um mínimo de qualidade. Eu levei muito tempo para aprender a editar e a produzir de fato. E parte disso é que esses eram os parâmetros que a gente tinha. Primeiro, que eu não tinha muitas referências, e segundo, que os produtores de conteúdo daquela época também não tinham todo esse cuidado que a gente vê hoje. Eu lembro de pegar um vídeo do Castanhari, um daqueles vlogs com o Rafinha Bastos, com o Japa TV, e, vendo hoje é muito mal feito. Mas era o padrão que a gente tinha na época, né? Só com o tempo, com cada vez mais pessoas produzindo conteúdo, é que o crivo foi aumentando e as pessoas começaram a investir desde cedo em equipamento de vídeo, uma captação de áudio minimamente decente e, é claro, uma edição mais fluida, dinâmica, com muitos efeitos e recursos visuais e tals. Mas a outra parte é que produzir coisas sempre foi uma parada que eu gostei muito. Eu sempre fui muito imperativo, cheio de ideias, e eu gosto de acreditar que eu sou bastante criativo. E desde moleque eu já escrevia. Pra vocês terem noção, desde os 11 anos, eu acho, eu já comecei a tentar escrever livros que nunca foram pra frente, é verdade, mas eu sempre tive esse desejo. Pesquisando pra pauta, eu visitei um HD antigo e, tem vários roteiros, anotações pra vídeos de ideias que eu tive, que no final não vingaram, ou então eu adaptei de outra forma, mas o que fica é que essa veia criativa minha sempre esteve presente. E por mais que eu não fosse a pessoa mais talentosa, seja editando, produzindo ou atuando, eu sempre tentei, sempre experimentei, sempre fui atrás. Eu sempre tive vontade de produzir conteúdo pra internet. Desde 2009 eu lembro de ter tido o meu próprio blog, na época que blogs eram febre, um blog inclusive voltado só pra luta livre. Sim, eu era muito fã de WWE e nessa época eu só consumia basicamente isso na internet. Vídeos de WWE e System of a Down. Tem vários vídeos experimentais meus de pesquisa, de edição mesmo, de como aplicar efeitos, de como fazer cortes, ou enfim, ideias de modo geral. E um laboratório muito grande para isso foram meus vídeos cover de bateria, que eu continuei produzindo e que dá para perceber uma evolução até que bem gradual conforme vão se passando os anos e eu vou tentando coisas novas. Além disso, eu sempre gostei muito de competições, de gincanas, de desafios, e por isso eu produzi vários vídeos jogando futebol com meus amigos, muito inspirado nos vídeos do canal Canalha, do Júlio Cossielo. Só que enquanto o Júlio fazia o desafio do travessão, eu tentava outras modalidades com meus amigos. Inclusive tem alguns vídeos com meus amigos, mas tem outros que é só eu jogando, porque a ideia era, praticar exercícios, de uma maneira que não seja tediosa, puxando ferro, mas também justamente isso, testando novas coisas, como posicionar a câmera, como gravar tal coisa, como aplicar tal efeito, etc. E um cara que sempre esteve presente em grande parte dessas ideias malucas foi o Wellington. Por mais idiota e esdrúxula que a ideia fosse, ele topava. É um cara que eu admiro muito, que eu acho muito versado, muito articulado e que, diferente de mim, é um baita ator. Rola uma sinergia muito boa sempre que a gente vai produzir alguma coisa. É o tipo de pessoa que não só sabe ouvir, como é capaz de agregar, de acrescentar alguma ideia, algum trejeito ou fala. Enfim, é assim, o tipo de pessoa que você saca e ele bate a bola, tá ligado? Tá, a analogia não foi das melhores. Vamos fingir que eu não fiz essa analogia e chamar então o áudio do Wellington pra complementar esse belo episódio com sua bela voz. Wellington, é com você. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Wellington, tô passando para parabenizar os 100 episódios da Rádio Oslo de Oswaldo Lopes e deixar um abraço especial aqui para o meu querido James, grande criador de conteúdo, que entre os seus trabalhos tem Postergadores, 300 de Esparta, enfim, o cara é uma máquina de fazer sucesso. E a Rádio Oslo eu amo de paixão, tá no meu coração, foi uma honra ter participado e quero só deixar aqui que tenham mais e mais episódios, que a gente possa comemorar 100, 200, 300, 400, enfim. E ela vai dominar o mundo. Oswaldo Lopes vai ser conhecida no mundo inteiro. E um dos vídeos que eu achei mais marcante foi um que a gente fez pro desafio Nerd Store. O pessoal do Jovem Nerd, como vocês podem perceber, eu era muito fã dos caras nessa época, acompanhava tudo que eles faziam. E bom, eles ainda eram donos da Nerd Store nessa época e eles tinham lançado um desafio
pedindo que as pessoas produzissem um vídeo de até 1 minuto pra homenagear o Dia da Toalha, que é uma parada bem nerd, né? Referência do Guia do Mochileiro das Galáxias e tal. Enfim, quem é nerdola tá ligado. Os produtores do vídeo campeão ganhariam 42 camisetas da Nerd Store. Então eu me reuni com o Eliton com a proposta da gente fazer o vídeo. E o mais louco, gente, é que ele topou na hora, assim. Eu nem precisei falar, eu nem precisei pôr em muitas linhas gerais, sabe? Ele só tava empolgado de fazer alguma coisa comigo. E eu até falei com ele da gente dividir as camisetas, mas ele nem fez questão. Ele só queria saber quais eram as ideias que eu tinha pro vídeo, né? E do que se trataria o vídeo afinal, né? O que ele precisava fazer. Câmera, ok. Camiseta, ok. Oi, lembra de mim? Sou eu, a sua consciência. Ah, não, de novo? Sim, sou eu de novo. E essa camiseta aí? Ah, é minha, que é? Você vai roubar também? E como eu não era bobo nem nada, eu decidi fazer mais de um vídeo pro desafio. Então, depois de gravar e editar o vídeo com o Eliton, eu tive outra ideia. Eu chamei o Du, o Paulo, e a gente se reuniu na casa do Du para fazer um dos vídeos mais frenéticos já vistos. Isso porque o limite de tempo que o pessoal do Jovem Nerd tinha dado era, como eu já disse, 1 minuto. E até hoje eu não tenho muita noção de tempo de roteiro. Isso é quanto que uma página de roteiro pode render em tela. Então o resultado foi um vídeo com 1001 cortes, frases cortadas no meio e muita edição. Depois eu lancei uma versão do diretor que possui 2 minutos e 13 segundos. Então imagina o tanto de corte que foi para esse vídeo que foi para a competição da Nerd Store, não é mesmo? Boa noite. Começa agora mais um Jornal Virtual, de hoje falando sobre avistamento de OVNIs pelo interior do estado de São Paulo. Nosso repórter Sérgio já está no local. Boa noite, primo. Estamos aqui até agora, não viu meter nenhum. Além disso, temos em outro local o nosso repórter Bernie. É isso aí, Bino. Estamos aqui no local onde aparentemente foi avistado... Conversa dos babuínos, mas algum dos dois macacos sabe pra que lado fica Beetlejuice? Ainda nada. Pra lá? Ok, muito obrigado. Aqui também não. É isso aí, como eu havia dito, estamos aqui no local onde... Mas, Berg, esse rapaz que acabou de falar contigo não é um ET? Olha, não vou saber informar. Sendo assim, vamos ter que chamar nosso youtuber especialista Jim542. O que você acha disso, Jim? É falso. Cadê a nave? Mentiroso. Cadê a pele verde e as guerras? O senhor é homem morto. Voltamos para o nosso... Aqui também não tem. Porque tem que ser sempre toalha. É muita agressão. Sabe, eu precisava mesmo estar naquela nave. Agora eu vou ter que ficar aqui e ver esse planeta explodir. O quê? Sabe aquele tal OVNI que vocês tanto falaram? Então era uma nave voa com ordem de destruir o planeta Terra. É mentira. Nos ferramos. E um spoiler aqui, a gente não ganhou. Isso me causou muita frustração na época, porque eu tava crente que a gente ia ganhar. Pra vocês terem noção, eu já tava separando quais eram as camisas que eu queria, né? Eu já tava adicionando ao carrinho do site. Eu nunca tinha me empenhado tanto com vídeo, gente. Eu interpreto 3 personagens nesse vídeo. Foram 3 dias de filmagem. A gente chegou a fazer mais de uma versão. Teve recasting. Teve até chroma key no bagulho. Enfim, quem ficou curioso pra ver esse vídeo, ele vai estar aí linkado no post. Bem como também algumas outras produções que eu também vou deixar linkadas, mas assim, só as que eu menos tenho vergonha de mostrar. E falando em produções que eu não tenho vergonha, uma delas foram 2 vídeos que eu fiz na minha segunda viagem pro México. Pra quem não sabe, em 2013 eu fiz um intercâmbio para a cidade de Mazatlán, no estado de Sinaloa, lá no norte do México. Eu tinha 17 anos e fiquei por lá durante 10 meses. Eu voltei pro Brasil em 2014, já ansioso para voltar,
mas eu consegui viajar de novo só em 2017. E nessa segunda viagem eu decidi registrar em vídeo a minha passagem por lá e fazer uma espécie de diário / guia turístico, onde eu alternava cenas do meu dia a dia com visitas a locais turísticos, comentando sobre esses locais, trazendo curiosidades, muito inspirado, é claro, no Nerd Tour do Jovem Nerd. Inclusive, essa foi outra ideia de projeto que eu tive, de fazer viagens turísticas e produzir vídeos que mostrassem os locais, comigo apresentando, trazendo curiosidades e informações. Na época que eu ainda estava tocando 300 de Esparta, eu cogitei começar esse quadro por lá, se é que a gente pode chamar assim, visitando o Parque Trianon, que fica lá na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Claro, isso nunca aconteceu, mas quem sabe um dia, não é mesmo? Vamos então agora ouvir um trecho do vídeo Viagem ao México 2017, parte 2, Mazatlán. Sim, desde essa época eu fazia títulos enormes. O legal do Malecon é que ele é dividido em várias seções e cada seção abrange hotéis, restaurantes, prédios históricos, edifícios, monumentos e até mesmo fenômenos naturais, como essas pedras que tem aqui em volta. E é legal que a seção que a gente está se chama Olas Altas, quer dizer, ondas altas, e tem esse nome porque justamente o movimento que a maré tem contra as pedras faz com que a onda aumente, ela fique mais alta. Bem, a gente está aqui em cima de um dos mirantes, o pessoal aproveita as pedras naturais para fazer um monumento, para poder ter a opção de ter uma bela vista. Tá bem alta aqui embaixo tem umas ondas batendo que tá sinistro, tá fazendo um barulhão, não sei se dá pra ver, mas aqui no fundo também tem o faro, que é o farol, e ele é o farol mais alto natural do mundo. Eles aproveitaram o monte e aí puseram uma luz, um farol, pois. E o Malecon também é um dos maiores do mundo desse tipo, seria tipo um calçadão de praia, né? E é isso aí, eu tô com muito medo de cair aqui, mas é isso aí. E um dos maiores aprendizados que eu tive fazendo os vídeos para o Desafio Nerd Store foi que produzir vídeo é trabalhoso e cansativo, além de bastante limitador. Eu levava muito tempo pensando na pauta do vídeo, montando cenário, iluminação, câmera, figurino, fora a captação de áudio, que era uma porcaria. E depois dessa trabalheira toda, ainda tinha parte da edição, em que eu levava horas e horas para entregar um vídeo de no máximo 6 minutos. Isso porque hoje em dia a gente tá mais do que acostumado com durações de vídeos de 15, 20, às vezes até 40 minutos, mas em 2016, se um vídeo tivesse mais de 10 minutos, esquece, ninguém ia assistir teu vídeo. Era simplesmente esse pensamento da época. Isso me deixava louco, porque eu sempre gostei de falar, e como vocês podem perceber, né? E com 6 minutos, eu nem tinha entrado no assunto, é só introdução, tá ligado? Então, tudo isso pra mim era bastante revoltante, e eu encontrei no podcast uma saída pra todas essas frustrações. A mídia podcast era libertadora. Pra começar, era só em áudio, então eu só tinha que ligar o gravador e pronto, só sair falando. Depois a edição era bem mais tranquila, só fazer cortes nas gagueiras e sonorizar. E eu podia falar por tanto tempo que eu quisesse, sem restrições. Era maravilhoso, era uma utopia. Claro que com o tempo muitos desses mitos, por assim dizer, caíram, mas ainda hoje produzir podcasts é muito menos cansativo do que fazer um vídeo. Então foi um caminho natural desistir do YouTube, largar o 300 de Esparta e embarcar em um novo projeto só em áudio. Inclusive no último vídeo que eu subi pro 300 de Esparta, aquele em que a gente fala de podcasts, eu fecho o vídeo dizendo que o 300 de Esparta acabou e que eu estou migrando para um novo projeto, o Dimension Cast, o podcast da Dimensão 42. E a escolha desse nome não foi à toa. Primeiro, o número 42, que é a referência óbvia do Guia do Mochileiro das Galáxias, em que eu era fissurado nessa época. E segundo, o Dimensão, porque eu queria ter a liberdade de falar do que bem entendesse, e dimensão, pra mim, dava essa ideia, né, de que tudo cabe em uma dimensão, assim que a dimensão 42 seria o espaço que eu teria para trabalhar todas as maluquices na minha cabeça. Isso porque sempre que eu divulgava algum dos meus projetos, as pessoas perguntavam do que se tratava e viravam a cara quando eu dizia que eu ia abordar coisas diversas, como se fosse um crime em um canal como 300 de Esparta eu trabalhar mais de um assunto. E eu não queria isso para mim, de me limitar a apenas um tópico, apenas um tema. Eu queria falar sobre várias coisas. Então, Dimensão 42
1942 surgiu para justamente suprir essa lacuna. Só que como eu ainda estava apenas começando a entrar no mundo do áudio, e visto que nessa época era um parto para você subir podcasts para as plataformas, eu decidi fazer um episódio teste antes. Na verdade, 5 episódios teste. E o pessoal reclamando que na Rádio Oslo a gente teve um episódio piloto. Amigo, no Dimension Cast foram 5. E teve um pouco de tudo. Teve eu e o Peterson falando sobre o filme Mulher Maravilha, depois de voltar malucos do cinema. A gente ficou muito empolgado, né? A gente foi junto no cinema pra ver esse filme. Voltamos maluco, falando assim no carro, e falando, não, mano, a gente tem que sentar e gravar. Sentamos, gravamos o que foi o primeiro piloto pro Dimension Cast, e até é muito engraçado, porque a gente gastou todo o assunto na volta pra casa, né? Daí quando a gente chegou, foi ligar o gravador, meio que travou, porque a gente não queria ficar repetindo as coisas que já falou, né? Então a gente gravou tipo uns 15 minutos de episódio, olhou um pra cara do outro e falou, mano, vamos tentar recomeçar? E aí na segunda vez engatou e foi. Inclusive vocês conferem um trechinho agora. Seja bem-vindo à Dimensão 42. Mas a essência do filme em si é do vilão. Se a gente for pegar a temática do herói mesmo, assim, o melhor filme é da Mulher Maravilha, cara. Você acha? Eu acho que sim, cara. Pô, ela superou todos, né, cara? Bom, eu particularmente já sou um pouco do contra, assim. Não que pra mim o filme tenha sido horrível, muito pelo contrário. Achei muito foda, muito bem estruturado. Primeiro filme realmente bom dessa nova leva aí da... E eu adoraria ficar aqui comentando episódio a episódio, mas para vias de deixar esse episódio menos maçante e mais dinâmico, eu só vou destacar aqui o 4º episódio piloto, de nome Dimension Cast 00, piloto de jogos, em que a gente tem uma versão embrionária de 2 dinâmicas que viriam a se tornar depois rodadas bônus e quadro da Rádio Oslo. No caso da rodada bônus, a gente tem uma versão alternativa para 2 pessoas do Enumeração. O primeiro tema, então, é série de TV. Quem começa? Eu. O Wellington começa, então. Vamos lá. Tô nervoso. 3, 2, 1... Vai! Friends. Sobrenatural. Prison Break. Glee. Eu Patrulha das Crianças. Chaves. Smallville. American Gods. Grey's Anatomy. The Orange. Flash. Gotham. Chaves. Já falei. Minha mãe é uma peça. Não tem nada a ver. 3, 2... Anos Incríveis! Ganhei! E de quadro, o Polígrafo, que aqui eu chamava de Detector de Mentiras, porque é assim como eles chamavam na época o então GugaCast, hoje JujubaCast. Senta que lá vem a história. Eu sou músico e faço parte de um grupo musical que teve a oportunidade de viajar para Taiwan, convite de um templo budista. Quando nós estávamos em uma das nossas apresentações, eu tinha uma parceira que cantava comigo e nós fomos até o ônibus. Eis que, enquanto nós estávamos nos trocando e fazendo outras coisas mais, ensaiando, não vão pensar besteira, nunca tive a chance. Mas quando nós estávamos ali no ônibus, a menina disse que estava visualizando a mãe dela no meio da multidão chinesa. Ela começou a surtar e falou: gente, eu tô vendo minha mãe. E o primeiro episódio oficial do Dimension Cast foi justamente o S do M. Sim, senhoras e senhores, nada mais, nada menos do que a primeira versão do Quem Sabe Mais. Mas para vocês terem noção, aqui até a capa tinha a logo do Show do Milhão e desde aqui eu já usava as trilhas e os efeitos sonoros. Claro que a dinâmica tá um tanto quanto diferente, mas quem topou participar como primeiro e único convidado foi, para surpresa de 0 pessoas, o Wellington, que escolheu interpretar um caipira bastante excêntrico. Primeira pergunta, então. Meu amigo Valval, quanto que é 2 mais 2? Alternativa A, 4. Alternativa B, 3. Alternativa C, 2. E alternativa D, 1. Se você acertar essa pergunta, você leva pra casa R$1.000. Jesus do céu, já dá pra comprar minhas galinhas. Olha, conforme Dona Silvina, minha ex-professora, tinha dito, 2 em 2, junta aqui, soma o quadrado do KT, dá 4. É 4, tô certo. Resposta de alternativa número A, então. É a letra A. Está certo disso? Eu tô absoluto, Dona Silvina na boa de conta, só. Está certa a sua resposta. Meu Deus! Segunda pergunta.
Depois disso, eu gravei mais 3 episódios e o podcast acabou com o último episódio saindo em fevereiro de 2018. Pois é, minha gente, foi um projeto de tiro curto em que teve pouquíssima recepção, como tudo que eu tinha feito até então, mas que foi um verdadeiro celeiro para eu cair de vez na edição de áudio. Enfim, o que eu posso dizer é que eu tirei bastante aprendizado dessa experiência, mas acabei largando porque, como eu disse, era bastante penoso produzir podcast nessa época. Eu subia os vídeos pro YouTube com áudio na íntegra e só uma imagem estática, que eram as capas dos episódios. Eu também subi em um site chamado archive.org, eu acho que é assim que fala, mas que tinha pouquíssima visibilidade. Então não demorou muito e eu acabei largando e entrei em um hiato. E a gente vai aproveitar essa pausa entre projetos para chamar mais um áudio. Eu invoco aqui o Laerte, participante da primeira temporada do Quem Sabe Mais e também do episódio 23, Luta Livre 02, Pixar vs DreamWorks. Fala Rádio Oslo, passando aqui para agradecer aí a minha participação no QSM. Faz um tanto quanto tempo que isso aconteceu e foi um tanto quanto enfadonho porque eu fiquei em último lugar, mas tudo bem. Então tô passando aqui para agradecer aí e parabenizar a rádio aí pelos seus 100 episódios e que ainda venham muito mais episódios e, claro, muito sucesso. Mas bom, eu tive um bloqueio criativo e queria dar um tempo de produzir conteúdo pra internet. Afinal, nenhum dos meus canais havia vingado e se eu quisesse ter um podcast, teria que desembolsar uma grana com hospedagem, além de correr atrás de programar um feed e todo aquele monte de burocracia que eu já comentei. Assim que eu fiquei na minha, cheguei até a produzir um daqueles vídeos malucos de futebol, mas foi isso. Até que ouvindo outros podcasts, eu fiquei sabendo que havia uma nova plataforma na parada, que prometia distribuir teu conteúdo em áudio para os principais streamings. O site se chamava Anchor.fm. E eu uso ele até hoje, ele até mudou de nome. Hoje é Spotify for Podcasters, mas é basicamente a mesma coisa. E assim, ele realmente é bastante prático e me motivou naquela época a voltar a produzir podcasts. Assim surgiu Postergadores. Eu particularmente adoro esse nome porque foi uma homenagem direta ao Podcastinadores. Essa história vocês já estão carecas de saber, mas bom, eu me consultei com o pessoal do Podcastinadores antes de começar o podcast de fato, para saber se eles estavam de boa com o uso do nome, e o GG, o host deles, não só respondeu meu e-mail, como disse que podia usar sem problemas e que eu só teria que me preocupar com os ouvintes falando o nome errado do podcast. Assim, ele também pediu para ouvir o episódio piloto. E ele ouviu, tá? Como que eu sei? Bom, porque ele comentou, ele falou, pô, bacana que vocês citaram Podcastinadores aí no episódio de vocês. Inclusive, esse nome Postergadores foi escolhido por votação. Eu abri uma enquete para que meus amigos escolhessem e esse foi o nome vencedor. Em uma votação que contou com nomes como Galo Punk, Hobbits de Pantufa e Rádio Sigma. E a proposta do Postergadores era de ser mais um podcast de cultura pop, mas não se resumir a apenas a filmes e séries de TV. Nessa época eu ouvia o Rebobinando do Luigi Rister e eu queria seguir a mesma leitura que ele tinha de cultura pop, falar sobre músicas, livros, culinárias, viagens, histórias de vida, enfim, comentar sobre vários nichos. Então, em fevereiro de 2019, estreava essa incrível vinheta aqui. No início houve uma ideia de unir um grupo de pessoas extraordinárias, para ver se juntas elas conseguiriam ser algo mais, para que juntas elas pudessem lutar as batalhas que ninguém mais poderia lutar. Eu chamei essa ideia de Iniciativa Postergadores. E já no piloto eu comentava quais eram meus planos para o Postergadores. Eu havia sondado vários colegas e até gravado alguns episódios para deixar de gaveta, e aproveitei que já tinha uma ideia bastante clara do que seria esse projeto e pedi que essas pessoas que eu havia sondado respondessem a 16 perguntas como uma forma de se apresentar para os ouvintes. Eram perguntas que abordavam todos esses assuntos que eu já comentei. Filmes, séries, viagens, músicas, pratos de comida favoritos, etc.
Seu nome e nick no programa. Meu nome é Isca. Meu nome é Eduardo e meu nickname vai ser Baconzitos. Fabinho mesmo. Meu nome é Laerte Aquila Vitoriano Cardoso. Meu nick no programa é Mosquito. Meu nome é Letícia e o meu nick é Lele. Thiago Vulgo James. Eu sou a Mariana, mas pode me chamar de Mari. Meu nome é Peterson. Wellington. Meu nome é Stephanie, meu nick é Sdrev, yo. Agora eu vou entrar em uns detalhes bem técnicos com relação a equipamentos que eu fiz questão de colocar aqui na pauta porque eu sou esse tipo de pessoa. Caso você não esteja interessado em saber, dá um skip, pula aí uns 2 minutos no teu agregador que tá tudo certo. Mas bom, durante o período de hiato, eu fui atrás de me informar também acerca de equipamentos de captação de áudio e me deparei com um episódio do Alotênica, lá do Radiofobia, muito bom, que explicava sobre as diferenças entre os tipos de microfones. Então, munido com as informações que o grande Leon Lopes me havia passado, eu fui atrás de comprar equipamentos e acabei montando uma bela de uma gambiarra. Para quem não sabe, microfones são caros, ainda mais se você inventa de gravar um podcast em grupo com outras pessoas, o que significa que você vai ter que comprar mais de um microfone e também uma interface de áudio que te permita gravar todas essas pessoas. E eu não tinha grana para nada disso nessa época. A minha solução foi criar, como eu disse, uma bela de uma gambiarra. Quanto aos microfones, eu vi que tinha um microfone dinâmico muito bom da Behringer, para quem faz questão de saber, é o modelo XM1800S e que tava num preço até que bem ok, só que eu não tinha condições de comprar. Gente, eu produzia vídeos gravando com meu celular, tá ligado? Mas o meu amigo Rainer patrocinou Postergadores e comprou os microfones pra mim. Acho que ele nem lembra disso, mas se você estiver ouvindo isso, Rainer, a Rádio Oslo só existe hoje por causa de você. Mas bom, com os microfones comprados, eu tinha que correr atrás de fazer eles funcionar. E como eu não tinha uma interface de áudio naquela época, a minha ideia era dar um jeito de conectar esses microfones aos celulares, que é o que eu tinha à mão. Assim que foram várias tentativas comigo testando vários tipos de cabo e adaptadores até encontrar um cabo que permitisse isso. E eu acabei encontrando, demorou, mas eu achei. Para quem quer saber, se trata de um cabo em que uma ponta dele ele tem uma entrada P2, que nem a maioria dos fones de ouvido, quanto que na outra ponta é uma entrada XLR, própria para microfone. Então tudo que a gente tinha que fazer era plugar o microfone no celular e acionar o gravador. Claro que não é o ápice da qualidade, mas assim, quebrou um belo de um galho por um bom tempo. Inclusive, eu usei essa configuração até para gravar vários dos episódios da Rádio Oslo, do Três Vassouras. Eu acho que só na terceira temporada da Rádio Oslo que eu migrei de fato para o uso da interface, porque eventualmente eu acabei adquirindo uma. E eu trouxe esse dado aqui, que para a maioria de vocês deve ser relevante, porque eu acho que ilustra bem essa minha vontade de produzir conteúdo, ainda que eu não tivesse os meios. Meio que muito do que eu faço aqui é na base do improviso. E eu via vários produtores de conteúdo ostentando equipamentos profissionais, enquanto eu tinha que me desdobrar para ver se o celular do meu convidado conseguia reconhecer o raio do cabo XLR-P2. E assim, foi muito libertador para mim quando o Tibério veio participar aqui do Quem Sabe Mais, porque antes da gente começar a gravar, ele comentou que tinha comprado um headset novo, que ele tava gostando muito, porque achava mais prático de gravar, ou qualquer coisa do tipo, e que ele sempre procurava equipamentos que dessem para ele plugar no tablet, porque ele achava muito mais prático de gravar no tablet do que ter que correr atrás de um microfone condensador, que exigia uma interface, ter que usar um desktop, pipipi, popopó. Assim, saber que um cara que eu acompanho há anos, que eu admiro, que também faz uma parada igual a eu, assim, né? O uso de um equipamento bastante parecido, assim, né? Um negócio que pluga com entrada do fone pra gravar no tablet, tá ligado? Ele só aumentou a tela do negócio. Enfim, me deu uma sensação, assim, muito boa de reconhecimento, sabe? De ver, enfim, um ídolo com uma característica parecida com a minha, sabe? Que chegou numa solução igual a minha, pois foi muito incrível. Mas bom, já que a gente mencionou o Tibério, atual líder da 4ª temporada do Quem Sabe Mais, eu acho que dá pra pedir pra produção tocar o áudio que ele mandou pra gente, porque assim, ele também mandou um áudio pra gente. É ídolo que nem a gente. Fala galera da Rádio Oslo, tudo beleza? Tibério Velasquez aqui do Podcastinadores
para dar os parabéns aí pelos 100 episódios. Cara, que marco, hein? Sensacional. Poucos conseguem chegar nesse número e continuam aí com essa voz, a voz mais sexy do Brasil, do Thiago aí. Parabéns, cara. Sucesso, que cheguem aos 200 e 300 e que me convida de novo, porque na próxima temporada eu vou gabaritar isso aí. Vou gabaritar. 100% de acerto, 100% de aproveitamento. Parabéns, um abração. E o grande ápice do Postergadores foi quando eu realizei a Semana das Habilitações. Para quem não sabe, eu sou estudante de letras da Universidade de São Paulo e o curso de letras possui habilitações, isto é, especializações no curso, em que os estudantes podem escolher em qual idiomas eles querem se especializar ao longo do curso. Inclusive, na data de gravação desse episódio, a USP está em greve por conta da falta da renovação do quadro docente de vários cursos da universidade, sendo que tem habilitações que correm o risco de serem descontinuadas porque simplesmente não estão contratando novos professores. E isso não é de hoje, mas recentemente a Letras decidiu iniciar uma greve estudantil que se estendeu a outras faculdades da USP. Enfim, eu abri esse parênteses aqui porque isso é um caso seríssimo, é grave o que está acontecendo e eu achei importante de ressaltar. Mas bom, todo ano na Letras se realiza a Semana das Habilitações, em que os veteranos comentam acerca de suas habilitações para os calouros, apontando os prós e contras de cada curso, de como são os semestres, as matérias, os professores, enfim, dão um panorama geral. E isso se realizava por meio de palestras, que eram depois disponibilizadas no YouTube. E eu quis aproveitar o ensejo e fazer a minha própria Semana de Habilitações para que os calouros tivessem mais de uma fonte, pudessem ter acesso a mais informações do que as apresentadas nas palestras. Para isso, eu contei com a minha amiga Laura, que meio que conhece todo mundo da Letras, e ela me ajudou a encontrar veteranos que estivessem dispostos a participar das gravações, além de também alternar comigo nas entrevistas. A Laura, não os veteranos, tá, gente? Ficou meio confusa a frase, mas enfim. Boa noite. A Postergadores Limitada tem o orgulho de finalmente anunciar o especial da Semana das Habilitações Letras USP 2019. Foi um projeto bastante audacioso e também bastante cansativo. Para vocês terem noção, a Letras conta, até o momento dessa gravação, com 16 habilitações e a gente entrevistou mais de um estudante por habilitação. Mas valeu muito a pena. Foi uma experiência incrível poder trocar uma ideia com tantas pessoas e foi de longe o projeto que eu mais tive visibilidade. Gente, teve episódio que bateu 300 visualizações, o que para mim é um absurdo, considerando que quando o episódio batia 20 visualizações, eu já estava mais do que satisfeito. Qual foi o principal fator ou fatores que te levaram a escolher essa habilitação? Era a sua primeira opção? O alemão foi minha primeira opção. O principal fator, acho que foram vários fatores que foram unificando e eu não sei exatamente explicitar, assim. Mas eu comecei a criar um interesse pelo alemão no primeiro ano. Eu queria inglês e aí mudei de ideia no meio do caminho. E aí tô até agora. Tô gostando pra caramba. Mas foi uma parada tão cansativa que eu decidi dar um tempinho. Pra vocês terem noção, eu tava literalmente lançando um episódio por dia. E nessa época eu acordava todo dia às 3 da manhã e não, isso não é nenhum exagero. O transporte público por aqui é péssimo, o trânsito é um inferno. Eu estudava de manhã, então eu literalmente tinha que madrugar para poder estar na faculdade às 8 da manhã. Para piorar, eu comecei a trabalhar em um cursinho pré-vestibular promovido pela prefeitura aqui na minha região, o que foi uma experiência cheia de altos e baixos, que numa oportunidade melhor eu conto, ou não, porque, né, pode estar processo, mas enfim, que me demandava muito tempo. Então, juntou o cansaço com a falta de tempo, com o fato de que eu cheguei à conclusão de que não queria mais produzir conteúdo daquela forma. Ok, teve um boom nas visualizações, mas eram de pessoas que se interessavam pela carreira acadêmica, sobre estudos, literatura, enquanto que o meu podcast falava sobre cultura pop, um assunto que não necessariamente iria interessar para esses novos ouvintes. Então eu meio que entrei num dilema.
dilema. Deveria eu mudar o nicho do meu podcast e falar sobre isso, ou seguir falando sobre cultura pop, um assunto que eu já estava saturado. Todo mundo já falava de cinema, série de TV e com muito mais conhecimento e propriedade que eu. Fora o imediatismo de que mal saía um novo filme de super-herói e na semana seguinte você já tinha 545 podcasts falando sobre a mesma coisa. Fora que outros assuntos não pareciam atrair as pessoas. Eu até tentei abordar outros temas, mas tiveram baixíssima adesão e nessa época eu me prendia muito com números. Eu tentava entender por que as pessoas não queriam ouvir o que eu tinha para dizer. O último episódio saiu em outubro de 2019 e eu entrei em outro hiato. E já que a gente fez mais uma pausa, está na hora de chamar o áudio de mais um convidado. Dessa vez eu vou chamar a queridíssima Ana Clara, por motivos de que foi ela a entrevistada do Alemão na semana de habilitações e porque ela achou que ninguém ia se lembrar dela, como se alguém ousasse cometer o crime de esquecer você, Ana. As suas participações na segunda, na terceira temporada do Quem Sabe Mais foram mais do que marcantes, minha amiga. Oba! Aqui quem fala é a Ana Clara, que participou do convidado do Quem Sabe Mais. Talvez vocês não se lembrem de mim, mas eu tava no fim da lista dos vencedores. Mas enfim, a Rádio Oslo tá comemorando 100 episódios e eu tô aqui pra falar que eu gosto muito do trabalho. E gosto muito de também ouvir as coisas sobre o Oswaldo Lopes. Quase fui atropelada agora. Mas enfim, queria parabenizar a rádio, desejar muito sucesso. Um abraço pro Thiago Hugo James. É isso, um beijão, parabéns. E que venha muito mais sucesso por aí. Beijos de Lisboa. Mas bom, como eu disse, o período em que eu estagiei no cursinho foi marcado por altos e baixos, mas essa foi a minha primeira experiência como professor e eu gostei muito. Sinto que eu evolui bastante como comunicador, afinal eu tinha que me expressar na frente de 40 pessoas, né? E a gente tinha a liberdade de montar as nossas aulas da maneira que bem entendesse. Então eu aproveitei para fazer o que eu mais gostava e promover algumas dinâmicas entre os alunos. Assim, eu adaptei aquele episódio do Dimension Cast de Show do Milhão e tanto os alunos como professores que participaram simplesmente adoraram. Isso me motivou a fazer mais uma dinâmica e para a segunda vez eu adaptei o Sai Truco, que para quem assistiu o Manual do Mundo sabe do que eu tô falando, e novamente foi mais um sucesso. O Sai Truco, imagino que nem todo mundo conheça, mas ele tem outras dinâmicas, mas também envolve perguntas de conhecimentos gerais. E enquanto eu tava no cursinho, eu ainda tava ruminando a ideia de acabar ou não com postergadores, assim que a ideia do projeto estava em aberto. Eu só fui desistir do Postergadores de vez em 2020. Então toda aquela reflexão que eu falei agora há pouco foi meio que um longo processo. Por que eu tô dizendo isso? Bom, porque eu aproveitei o ensejo de que eu havia separado todas aquelas perguntas pro Show do Milhão e do Sai Truco e decidi adaptar elas para um episódio de podcast. Assim que eu chamei, hein? Quem vocês imaginam que eu chamei? Obviamente que o Wellington para participar de mais uma loucura minha e é claro que ele topou já de cara. Só que a gente gravou esse episódio como se fosse pro Postergadores, afinal o podcast ainda não havia terminado. Não só ainda estava aberto se eu ia encerrar ou não as atividades pelo Postergadores, como eu gravei um outro episódio, dessa vez com o Victor, que também já tinha participado de algumas loucuras minhas. Enquanto o Wellington participava de produções assim de sketches, de podcast, essas coisas, o Victor participava de vídeos de futebol. Como vocês puderam perceber, quem tá ligado já manjou, mas os 2 primeiros episódios de Quem Sabe Mais, antes mesmo de existir a Rádio Oslo. E é até engraçado porque a gente gravou e tal, e a parada não tinha nem nome. O nome Quem Sabe Mais foi surgir só depois que eu fundei a rádio. Mas como raios então surgiu a Rádio Oslo? Bom, foi uma série de fatores, a começar pela pandemia que rolou em 2020. O pessoal do cursinho decidiu que no segundo ano do cursinho as aulas seriam online, enquanto que a faculdade suspendeu as aulas, o que me permitiu ficar em casa
e ter mais tempo pra surtar. Quer dizer, aproveitar o tempo ocioso pra voltar a focar em projetos. Então eu decidi revisitar meus covers antigos de bateria e fazer uma releitura deles, gravando novas versões. Pra esse projeto eu dei o nome de Remake Drums, e é uma das paradas que eu mais tenho orgulho de ter feito. Uma pena que o YouTube derrubou todos os vídeos, mas quem tiver interessado em saber mais sobre esse projeto pode me procurar, tá? E junto com o Remake Drums, eu já estava flertando com a criação de um novo podcast. Mas a pandemia era o principal impeditivo, porque eu nunca tive coragem de bancar sozinho um projeto. Não sei se vocês repararam, mas em todos os projetos que eu citei aqui, sempre tinha alguém comigo. E eu nunca havia apresentado nada sozinho. E isso porque eu não acreditava que só a minha pessoa seria capaz de atrair e cativar as outras pessoas. O que me fez começar a mudar de ideia foram os vídeos de futebol que eu produzi nesse meio tempo. O Vitor, que eu falei pra vocês, né? Junto com o meu amigo Rafael, a gente tinha inventado uma espécie de campeonato em que a gente disputava modalidades diversas que lembravam vagamente alguns princípios do futebol, tudo registrado, é claro, em vídeos, e eu comecei a me empolgar cada vez mais com esses vídeos ao ponto de criar toda uma história de fundo, onde existe uma organização chamada FAF, que é uma clara paródia da FIFA, que começou a supervisionar o nosso campeonato, e os jogadores começaram a ter técnico, o presidente da FAF começou a fazer pronunciamentos, e os jogos passaram até mesmo a ser narrados. E era eu que interpretava todos esses personagens, tá? Eu era o técnico Pepe Granola, o presidente Jean Infantil, o narrador Bino Primo e também um dos jogadores. Sim, uma loucura que foi herança daquele vídeo feito pro Desafio Nerd Store, onde o Bino Primo, inclusive, era o âncora do jornal virtual, que estava presente no vídeo da Nerd Store, e eu reaproveitei ele para também ser o narrador dos jogos. E foi justamente ter o desafio de narrar os jogos que eu percebi que talvez eu tivesse cancha para comandar sozinho algum projeto vindouro. Como todo mundo sabe, a FAF se baseia em desafios estúpidos e sem sentido algum. Para este ano, escolhemos 3 modalidades, sendo ela tabelinha, tiro livre e shootout. Comecemos então pelo princípio, que no caso seria a tabelinha. É isso aí, a tabelinha será o primeiro desafio de hoje à noite. E esse pensamento se solidificou quando o pessoal do cursinho decidiu que as aulas seriam online. Coube a nós, professores, adaptarmos nossas aulas para as mídias digitais. Foi outro desafio e alguns de nós, professores, nos propusemos a tentar deixar as aulas o mais interessante possível e quebrar um pouco daquela monotonia, aquela mesmice de ficar empurrando texto para os alunos, videoaulas genéricas. Sim, todo mundo já estava trancado dentro de casa. Cada dia mais pessoas morriam por causa da porra de um presidente omisso. A nossa fuga desse monte de loucura foi de tentar criar um elo mais próximo para com os alunos. Assim que eu sugeri da gente criar um podcast pro cursinho, pro professor que quisesse usar essa ferramenta, eu auxiliaria no que ele precisasse, seja com orientações de como gravar as aulas, de como captar o áudio, seja também com edição. Alguns professores embarcaram na ideia. João Vinícius, que também era professor de português, inclusive foi um dos que mais se animou com essa ideia e que gravou vários episódios. Eu também me animei e comecei eu mesmo a produzir alguns episódios que complementassem as minhas aulas. Foi uma experiência bastante interessante, porque pela primeira vez eu estava apresentando algo sozinho do começo ao fim. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Thiago, professor aqui do cursinho de Redação e Gramática, e esse é o episódio piloto da série Repertório. Como você deve ter reparado, essa semana postamos na plataforma Classroom 2 episódios sobre a matéria de redação. O primeiro deles, sobre estrutura, é com meu colega João, que falou essa semana um pouco sobre tipos e gêneros textuais, com enfoque, é claro, nas redações dissertativo-argumentativas. Além disso, uma das minhas maiores frustrações com projetos, né, era que sempre eu ia produzir alguma coisa, eu sempre esbarrava na questão dos direitos autorais, de como eu queria usar algumas músicas, mas as plataformas barravam, e era uma das paradas que eu mais gostava nos podcasts que eu ouvia, era justamente a trilha. Fora que eu não botava muita fé em músicas livres de direitos autorais, porque elas sempre soavam muito genéricas, não transmitiam a mesma sensação que eu sentia ouvindo outras músicas. Até que quando eu comecei a editar o podcast do cursinho, eu tive o cuidado de não
não usar músicas com direitos autorais. Afinal, se o dia derrubassem o podcast, eu não ia estar prejudicando só a mim, como também todo mundo que estava envolvido com o cursinho, né? Professores, alunos, prefeitura, enfim. Foi então pesquisando trilhas para o podcast do cursinho que eu acabei por conhecer o YouTube Audio Library. E eu me encantei com a biblioteca deles. Inclusive, fica aí a indicação para você que quer começar a produzir conteúdo, ou até que já produz e não conhece, que o YouTube Audio Library tem uma enorme variedade de músicas, em que você pode escolher tanto por gênero como por clima, o que te dá uma gama de várias opções. Fora que as músicas são realmente muito boas. Eu, pelo menos, gosto bastante das que toca aqui pela Rádio Oslo e que eu já usei também em outros projetos, como os episódios produzidos para o cursinho mesmo e até no Três Vassouras. E você imagina que depois de todo esse tempo eu vou finalmente falar de como surgiu a Rádio Oslo, certo? Bom, na verdade não, porque chegou o meio do ano e o cursinho foi descontinuado. Foi de partir o coração, na real, porque embora a gestão não fosse das melhores, a gente amava fazer aquela parada e o projeto tinha potencial para agregar e muito para os jovens aqui da região. Só que eu mal fiquei desempregado e o Wellington decidiu bater um telefone dizendo que queria abrir um canal no YouTube de futebol com alguns amigos e se eu não estaria interessado em editar os vídeos para eles. E é óbvio que eu topei na hora. Quantas vezes o Wellington não apoiou meus projetos? Estava mais do que na hora de eu retribuir um desses favores. E eu dei apoio total. Eu contei das minhas experiências no YouTube, falei da importância dele não ter só uma boa câmera, mas também uma boa captação de áudio. E eu emprestei tudo isso pra eles, né? Emprestei câmera, emprestei microfone, iluminação, tal. Eles tinham ideias muito boas e a gente chegou a produzir alguns vídeos pro canal, que ficou conhecido como Jogo Apoiado. Mas o projeto acabou não indo muito pra frente por conta do tempo de algum dos integrantes, né? Eles logo perceberam que produzir vídeos demandava bastante coisa e como ainda estava muito no começo, o canal ainda não tinha vingado, né? Assim, ele não tinha muitas visualizações e, portanto, também não tinha como monetizar e tirarem uma grana com isso. De qualquer forma, foi um baita aprendizado e um dos primeiros projetos que eu fui remunerado. O tema de hoje, nós vamos tratar de um assunto que gera muito debate. E o tema é... 7 brasileiros que defenderam seleções estrangeiras. E o primeiro da lista é Eduardo da Silva. E vamos começar com nada mais, nada menos que Eduardo da Silva, que fez apenas as categorias de base aqui no Brasil. Mas bom, agora esse é o momento que estava todo mundo esperando. Eu finalmente vou começar a falar do surgimento da Rádio Oslo, que só aconteceu por causa de 2 fatores. Como a questão das trilhas de áudio royalty free e a confiança de tocar e apresentar um projeto sozinho foram sanadas, eu comecei a delinear o que eu queria para esse novo projeto. O primeiro ponto foi estabelecer que seria um podcast e não um canal do YouTube, por motivos que eu já comentei. Segundo, que desde o surgimento do Postergadores, eu já ventilava a ideia de fazer um podcast que emulasse uma rádio com programação diversa. Eu nunca fui ouvinte de rádio. Bom, para dizer que eu nunca fui ouvinte de rádio, em 2008 eu escutava a rádio com a minha mãe quando ela me buscava da escola e a gente ouvia a 89 FM, que na época ainda não era rádio rock, na verdade só tocava pop, e a Energia 97. Mas assim, foi por pouquíssimo tempo e só tocavam músicas, vez ou outra, até entrava alguém pra falar, e quando não era propaganda, era pra anunciar qual seria a próxima música. Mas o Radiofobia me fez admirar a cultura das rádios. O Léo Lopes, que é quem apresenta o Radiofobia, mexeu, comenta de como ele tirou a licença de radialista, de como o Radiofobia era um projeto pensado inicialmente para ser um programa de rádio, de como ele adaptou pro podcast, inclusive os episódios de Radiofobia são uma experiência à parte, porque ele grava ao vivo. Quer dizer, todo mundo grava ao vivo, mas ele edita enquanto grava e faz pouquíssimas alterações no episódio que vai para as plataformas. É um negócio de louco e muito admirável assim de se ver, sabe? Por mais que não sejam um assuntos que interessem para vocês, é legal de conferir esse trabalho dele porque é realmente coisa de maluco. Mas bom, voltando, como vocês puderam reparar, um dos nomes que eu cogitei pro que virou a se tornar o Postergadores era Rádio Sigma. Rádio Sigma também tava lá na votação, né? E não tem nada a ver com a geração Sigma ou qualquer coisa do tipo, era só uma junção de palavras que eu gostava bastante, mas que, como vocês viram, acabou perdendo na votação. Só que quando eu tava cogitando iniciar um novo projeto, eu voltei a me interessar por essa ideia de emular uma rádio no podcast, mas a ideia inicial mesmo era
na verdade, fazer um audiodrama. A Rádio Oslo tem um pouco de dramatização e tal, mas essa ideia inicial era de realmente ser uma podsérie fechada com, não sei, uns 10 episódios, sendo que no primeiro episódio eu receberia no estúdio 2 candidatos à presidência fictícios que haviam passado para o segundo turno e eles iriam debater. Um dos candidatos estaria mancomunado com a rádio, assim que o meu personagem seria extremamente parcial e faria as perguntas mais escabrosas para o outro candidato, enquanto que o candidato que subornou a rádio, esse teria perguntas mais fáceis, igual certo ex-presidente que sempre queria em certa rádio. Mas bom, no meio desse debate seria mencionado um surto de gripe ou qualquer coisa do tipo em certa região do mundo e como os candidatos fariam para contornar aquela situação caso ela chegasse no Brasil. É uma clara alusão ao Covid-19, afinal nessa altura a gente já estava na pandemia, mas aqui no audiodrama a coisa escalaria para uma catástrofe global. Não que a Covid não tenha sido, pelo amor de Deus, mas chegaria ao ponto da gente ter um apocalipse zumbi. Sim, gente, nesse nível. E o candidato mancomunado com a rádio teria, com o decorrer dos episódios, ser eleito e ia cair essa bomba no colo dele, e a medida que ele adotaria é de negação total, obviamente. O papel da rádio seria fingir que está tudo bem, que o apocalipse zumbi nada mais é do que um delírio coletivo, e até teria uma brincadeira com os ouvintes, né, de fazer eles ficarem divididos e tentar entender quem é que estava falando a verdade. Afinal, só se teria a visão da rádio e o que eu escolheria ou não falar. Estaria o mundo realmente no meio de um apocalipse zumbi, com mortos-vivos andando na rua, ou tudo não passaria disso, um delírio coletivo? Eu sei que eu acabei descartando essa ideia, não porque eu não... na verdade, estava bastante empolgado com o projeto. O que me fez seguir em frente foi que as pessoas que eu tinha cogitado para fazer os papéis, e até tinham topado a princípio, eles acabaram desistindo por conta de conflito de agenda, enfim, eles quiseram tocar outras coisas. Teve amigo meu saindo para fora do país, né? E além disso, o projeto estava escalonando num nível que eu achei que eu não seria mais capaz de produzir no nível de qualidade que eu achava que esse projeto merecia. Eu não confiava muito nas minhas habilidades de edição, nem achava que tinha o equipamento necessário na época, lembrando que nessa época eu ainda gravava com microfones plugados nos celulares. Mas eu ainda tinha o desejo de fazer um novo podcast que emulasse uma rádio, assim que eu fui adaptando essa ideia inicial para o que a gente tem hoje. E eu pensei com meus botões, tá, mas se em vez da gente fazer uma podsérie fechada, o podcast em vez disso fosse um programa semanal que trouxesse quadros diversos e despretensiosos, isso é, pontuais, enquanto ia se desenrolando uma história de fundo. E no melhor estilo Lemon Snicket, eu vou deixar esse suspense no ar e encerrar esse episódio por aqui, justamente para deixar você ouvinte instigado a ouvir o próximo episódio. Ainda que na sequência a gente vai ter ainda essa semana mais um episódio de Boletim dos Campeões, mas não importa, eu acho que vocês entenderam o meu ponto. E sim, a numeração que já tá toda bagunçada vai ficar ainda mais confusa, mas enfim, acontece, né? Ia falar acontece feijoada, mas ia ficar um pouco estranho. Enfim, é o jeito que a gente achou, quer dizer, o jeito que eu achei. Eu tenho que parar com essa mania de falar que a gente achou, não tem mais ninguém, gente. Sou só eu aqui, falando com as paredes e rezando pra que alguém me escute. Foi o jeito que eu achei pra tornar esse episódio possível, que eu realmente estava muito na ânsia de gravar, de fazer esse episódio especial, né, remontando tudo que eu já tive até então, só que o roteiro ficou enorme, assim, na data de gravação desse episódio, ele tá com 39 páginas, 16 mil palavras, isso é inviável, sabe, ficar horas e horas falando aqui, então eu achei esse ponto que eu parei aqui, acho que é o mais certinho pra fazer essa divisão, né, a primeira parte com toda a minha trajetória até chegar na Rádio Oslo, e a segunda parte, aí sim, a partir do início da Rádio Oslo, e a numeração vai ficar toda confusa, mas enfim, foi o jeito que eu achei pra fazer esse episódio dar certo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, desse formato maluco, tenham se emocionado com a minha história, ou pelo menos ficado minimamente entretidos, porque realmente aconteceu bastante coisa, como vocês puderam perceber, e espero que vocês estejam ansiosos para a semana que vem para ouvir a conclusão dessa história. É isso então, eu fui Thiago, vulgo James, o seu host de todas as horas, e você, o nosso ouvinte. Tchau, tchau.